chegou-se à frente a dizer que P. Diddy o tinha do gra... Não consigo falar. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo de True Crime e hoje estamos aqui para falar do Sean Combs, também conhecido por P. Diddy. Este vai provavelmente ser um vídeo muito bom, que tem aqui o meu roteiro todo, portanto, como podem ver, muita coisa a dizer sobre este caso. P. Diddy é um rapper, ou era um rapper muito conhecido, pelo menos nos anos 90, anos 2000. Ele nasceu a 4 de novembro de 1969, quer dizer que ele tem atualmente 54 anos e nasceu em Harlem, que fica em New York. Ele foi preso a 16 de setembro de 2024, portanto, nem sequer foi preso há um mês, e desde que ele foi preso que não param de aparecer alegações, acusações de que ele foi abusivo. A primeira controvérsia em que ele esteve envolvido, pelo menos que se saiba até agora, foi uma controvérsia relacionada com a Universidade de Nova York. Ele essencialmente organizou um jogo de basquete no ginásio da universidade e o ginásio estava preparado para 2.700 pessoas, porém compareceram cerca de 5.000 pessoas, portanto muito mais do que a capacidade do ginásio. A segurança que estava no local não estava preparada, não tinham seguranças suficientes e, portanto, as pessoas que estavam lá a mais conseguiram arrombar a porta, o que fez com que as pessoas que já lá estavam dentro e as pessoas que estavam a entrar à pressa começassem a pisar-se umas às outras, o que fez com que 9 pessoas morressem e 29 pessoas ficassem feridas. Ora, quando isto foi a tribunal, a defesa dele disse que ele simplesmente não podia ser considerado responsável pela segurança do local, portanto, se a segurança não estava preparada, a culpa não poderia ser dele. A segunda controvérsia em que ele esteve envolvido é a controvérsia do videoclipe Hate Me Now. Essencialmente, ele teve uma altercação com o executivo musical desse videoclipe chamado Steve Staub. Havia uma cena em que P. Diddy era crucificado e ele não gostava disso e isso deixava-o bastante desconfortável, pelo que ele pediu ao seu executivo musical, Steve, para removerem essa cena antes do videoclipe sair. Porém, o executivo não disse a ninguém que P. Diddy se sentia desconfortável e, portanto, o vídeo foi para o mundo com aquela cena em que ele estava a ser crucificado, o que fez com que P. Diddy invadisse o escritório de Steve e lhe agredisse com uma garrafa de champanhe e também lhe deu socos, agrediu com o telemóvel, enfim, uma altercação gigante. Isto não chegou a ir à justiça porque P. Diddy acordou pagar $500.000 a esse executivo musical. Esta próxima controvérsia pode chocar-vos um pouco, envolve a Jennifer Lopez e uma troca de tiros, portanto um tiroteio. Em 1999, Sean, ou seja, P. Diddy, foi acusado de posse ilícita de armas de fogo. Ele estava num clube que se chamava na altura Club New York e nesse clube houve uma troca de tiros. P. Diddy fugiu com a sua namorada na altura, que era Jennifer Lopez, portanto ela estava no sítio quando isto aconteceu. Depois dessa troca de tiros, eles então fugiram do local e a polícia conseguiu segui-los, apanhou-os no carro e prendeu P. Diddy. E não só a polícia prendeu P. Diddy, como também prendeu a Jennifer Lopez. E eu acho que muitas pessoas não sabiam disto, mas ela foi de facto presa. Ele sempre negou ter estado envolvido no tiroteio, ainda que a polícia tenha encontrado 2 armas no carro. Mais recentemente, P. Diddy também teve uma altercação ou uma discussão com o treinador de beisebol do seu filho. Ele simplesmente foi detido, não se sabe ao certo o que é que aconteceu, porque nunca disseram muito bem, mas sabe-se que houve uma certa agressão, nem que tenha sido apenas verbal, mas sabe-se que houve uma agressão. A primeira vez em que se ouviu falar de abuso pela parte de Sean Combs para com uma das suas namoradas foi em 2019, quando a sua ex-namorada Gina Hyun chegou à frente e disse que ele a abusou durante toda a sua relação, que durou cerca de 5 anos. Agora, outra ex-namorada de Sean Combs, também cantora, chamada Cassie Ventura, ela também se chegou à frente e abriu um processo contra ele em 2023, que dizia que ela tinha sido também vítima de vários abusos, desde violação, abuso físico, ele batia nela, enfim, é horrível. Há inclusive um vídeo de março de 2016 em que ela está a correr no corredor de um hotel, ele está a correr embrulhado numa toalha atrás dela. Ela está a tentar chamar depois o elevador, ele aparece, pega nela por trás, deita-a para o chão. Depois de deitar para o chão, começa a pontapeá-la e isto foi tudo apanhado por uma câmara de vigilância do hotel. Eu não tenho dúvidas algumas de que as acusações que estão a ser feitas contra ele sejam baseadas em factos.
Eles os dois conheceram-se em 2008 através de projetos musicais nos quais trabalharam em conjunto. Cassie diz que as agressões contra ela ocorreram por mais de 10 anos e que, como eu já vos disse, ele batia, pontapeava, batia em todo o seu corpo, ela ficava com vários hematomas, super magoada, eu não quero imaginar. Esta acusação fez com que a polícia começasse a investigar e foi aí que várias pessoas começaram a chegar à frente em relação a abusos que ele também tinha perpetuado contra elas. Encontraram uma queixa de uma mulher que dizia que P. Diddy, ou seja, o rapper, sei lá, eu estou farta de dizer P. Diddy. Essa mulher disse que P. Diddy e outro homem a forçaram a ter relações sexuais com eles. Outra mulher também se chegou à frente e disse que foi violada e agredida em 1991, portanto já há bastante tempo. E depois também há outra terceira vítima que se chegou à frente e que disse que ela foi violada em conjunto com uma amiga há cerca de 30 anos. Ele, obviamente, negou todas estas acusações e isso não é nada com que nós estejamos surpreendidos, como é óbvio. Dias antes da sua prisão, a 16 de setembro de 2024, um homem, um presidiário de Michigan, chegou-se à frente a dizer que P. Diddy o tinha drogado e violado há mais de 30 anos. Por causa disto, o P. Diddy foi sentenciado a pagar 100 milhões de dólares a este homem. 100 milhões de dólares. Agora, falando do caso da acusação, porque obviamente isto vai a tribunal, são já demasiados casos, demasiadas acusações, demasiadas alegações, portanto isto vai obviamente a tribunal. A acusação que está a formar o caso contra P. Diddy diz que durante anos, ou pelo menos desde 2008, P. Diddy abusou e ameaçou todas as mulheres à sua volta para que elas entrassem numa relação com ele. E apenas para satisfazer os seus desejos sexuais e também para salvar a sua reputação. Ele tentava calar estas mulheres com ameaças. Agora, esta parte do vídeo vai ser horrível também e a acusação diz que há muitos nomes, ou seja, muitas celebridades envolvidas no que eu vos vou contar agora e que quando estes nomes saírem a público, todos vamos ficar chocados. Portanto, eu nem quero imaginar aquilo que está para vir. Essencialmente, P. Diddy usou os seus empregados, os seus recursos e influência na indústria musical para criar um género de espetáculo. Ele forçava as suas vítimas a fazerem parte desse espetáculo, portanto, não só as forçava, como também as drogava para que elas não estivessem tão cientes daquilo que estava a acontecer. Este espetáculo era denominado como freak-offs, portanto, era um espetáculo onde muitas pessoas iam e ele dirigia, planeava, criava roteiros, ele fazia tudo para estes espetáculos. Quão doente é que é preciso ser? Ele drogava pessoas. Estes freak-offs aparecem pelo menos 16 vezes nos documentos da acusação e provavelmente vão começar a aparecer muitas mais vezes à medida que eles vão investigando, mas essencialmente, como eu já vos expliquei, estes freak-offs eram apenas um espetáculo, eram essencialmente um espetáculo sexual em que ele forçava as pessoas a fazer parte desse espetáculo, ele dirigia, planeava tudo e durante esse espetáculo ele masturbava-se e gravava esses espetáculos para depois voltar a revê-los ou então para outras pessoas verem esses espetáculos depois. Os procuradores alegam que as vítimas eram dadas doses de droga controladas e, portanto, isso era para elas ficarem obedientes e para não terem muito bem noção daquilo que estava a acontecer, mas maioritariamente para elas serem obedientes, não é? E que P. Diddy as sujeitava não só a abusos físicos, como também a abusos sexuais e emocionais. As vítimas ficavam tão exaustas depois destes espetáculos que muitas vezes elas necessitavam de fluidos intravenosos para conseguirem recuperar as suas energias. Cerca de 1000 frascos de óleo para bebés e lubrificante foram encontrados nas suas casas em Miami e Los Angeles. Tendo em conta tudo aquilo que eu vos expliquei, vocês podem imaginar para que é que essas coisas eram usadas. O que é simplesmente horrível de pensar, porque ele organizava estes espetáculos e aparentemente há celebridades envolvidas nisto. E entre isto e o caso do Jeffrey Epstein, isto faz-nos mesmo pensar sobre aquilo que acontece em Hollywood e no mundo das celebridades. Parece que é tudo uma loucura e de certeza que há muitas mais coisas que nós não sabemos. E que nós nunca vamos saber, obviamente. Nunca vamos saber muitas coisas, mesmo do Jeffrey Epstein. Os procuradores dizem que quando nós soubermos o nome das celebridades, nós vamos ficar chocados. Eles simplesmente ainda não divulgaram o nome dessas celebridades porque eles querem ter 100% de certeza de que estão certos antes de divulgarem, como é óbvio. Portanto, este foi um pequeno resumo daquilo que está a acontecer até agora com o P. Diddy. Obviamente, quando este caso chegar a um fim, ou à medida que o caso for avançando,
Eu vou fazendo updates, provavelmente vou fazendo updates maioritariamente no meu TikTok, aqueles updates pequeninos que não justifica eu estar a fazer um vídeo no YouTube, mas quando nós tivermos já muita mais informação sobre este caso, eu vou obviamente fazer um vídeo sobre isso. Também se sabe do diário do P. Diddy, em que ele diz que tinha relações sexuais com um ou uma adolescente, não se sabe ao certo quem, mas uma adolescente que estava na indústria musical a começar na indústria musical. Isto é um caso tão chocante que eu até parece que deixo de saber falar. Este foi um vídeo sobre o P. Diddy, que tem sido um vídeo mesmo verdadeiramente pedido, porque eu acho que muitas pessoas não compreendem bem aquilo que está a acontecer e, sinceramente, eu, quanto mais procurava, mais confusa ficava. Mas é isso, eu espero que vocês tenham achado o vídeo interessante e vemo-nos no próximo sábado. Beijos!